Boas-vindas, queridos amigos! Que tal mais um passeio pelo que o agro tem de melhor? Gostou da ideia? Então é pra já, confira os assuntos de hoje. A mandioca industrial da lavoura à farinha. Soja de sequeiro recupera o solo e é mais produtiva. O manejo certo dos futuros porquinhos reprodutores. A importância da polinização do cacaueiro. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez, mas antes, já dá um joinha aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos lá. Há pouco tempo, a gente mostrou aqui um produtor de mandioca de mesa, lembra? Hoje, a gente vai mostrar a cadeia da mandioca de uso industrial, que com a orientação certa e o trabalho cooperado, tem feito muito sucesso entre os produtores. Com uma vida toda dedicada à agricultura, quando mais jovem, seu Benedito trabalhava com alguns tipos de cereais, como arroz, feijão e milho. Em 1980, ele decidiu investir e plantar mandioca voltada para a indústria, explorando o que esse mercado tem a oferecer. A mandioca de indústria é uma lavoura meio rústica, é uma lavoura que não tem época para colher, entendeu? E a de mesa já tem a época certa, porque se passar da época ela não cozinha mais, entendeu? E as vendas dela são pequenas, não são que nem a de indústria. Como que é esse processo desde a produção dessa mandioca de variedades de indústria até chegar exatamente nesse ponto de colheita? A gente tem que mantê-la sempre no limpo, tem que fazer as aplicações de adubação. Às vezes parece alguma praga, tem que usar inseticida, herbicida para matar as ervas daninhas. Ela é uma lavoura meio rústica, uma lavoura cara, sabe? Ela fica muito cara para a gente. E a colheita dela é de 12 meses até 2 anos. Não tem... Passando de 2 anos, ela pode apodrecer um pouco. Mas ela aguenta até 2 anos no chão. A gente tem uma roçadeira que é engatada no trator, que trabalha sempre de ré o trator. E também hoje temos roçadeira frontal, mas nós não tem ela. Então a gente passa a roçadeira para quebrar toda a rama, maniva que fala, né? E depois vem o outro trator atrás com fofiador. Encavalo em cima de 2 ruas, vai o fofiador por baixo para soltar ela do chão assim. E daí termina tudo manual. Não tem jeito, tem que terminar manual? Não, tem que terminar manual. Os carregamentos dela hoje está usando muito bag. A gente pica que fala é tirar ela dessa maniva, desse carcanhar que sobra aí. Então a gente separa ela e joga dentro do bag. Aí tem o guincho no trator que carrega. E uma parte ainda está manual, joga manual assim no caminhão. Agora, quanto que o senhor tem plantado aqui? Qual que é a produção e a produtividade do senhor? A gente tem uma área de 100 alqueires arrendada. E a produção dela, estimativa, de 15 meses, são de 60 a 70 toneladas por alqueire. Nas vendas para a indústria, o período do ano influencia no peso da mandioca e, por consequência, no valor recebido. A época da seca, que se diz ali maio até agosto, ela dá mais renda, porque ela está mais seca. E depois dali para frente começa a vegetação, ela começa a brotar as ramas, formar mais rama, aí ela agoa. Aí ela dá menos renda na indústria. Essa é uma seca? Essa é uma seca. Tá vendo? Está enxutinha, não tem água, nada. Aqui daqui 3 meses, por exemplo, ela está aguada. Aí ela amarela por dentro aqui por causa da água. Aí ela dá menos renda na indústria. Hoje, vamos dizer assim que vai 3 kg, 2,80 kg fazer 1 kg de farinha. Transformar 1 kg de farinha. E ela nas águas vai 3,5 kg a 4 kg para fazer 1 kg de farinha.
Da farinha consumida em casa até a indústria petrolífera, a mandioca é muito versátil e sua produção pode ter até 650 finalidades. A mandioca, digamos assim, é uma planta fabulosa. A FAO já tinha caracterizado a mandioca como commodity do século XXI, porque é uma planta que tem diversos tipos de uso, desde a parte alimentar até a parte industrial. Nessa parte de uso industrial, a gente pode utilizar ela como fécula, para enchimento de embutidos, para fazer constituição de carnes, para fazer a parte de sorvetes, a parte de edulcorantes, a parte de doces como ingrediente principal, né, o xarope de glucose. Aí nós temos ainda outras atividades que podem utilizar a mandioca, como a parte de mineração, com floculação de minério, a parte de, digamos assim, diminuição de atrito em brocas de perfuração de petróleo, utilização na indústria têxtil. Então é uma gama infinita de usos, mais de 600 produtos podem ser utilizados a fécula de mandioca em si. Não só a farinha, a fécula e a mandioca de comer. Então compõe uma estrutura muito forte, muito presente na população brasileira, nativa ou mesmo nas pequenas populações, nas atividades rurais. Está distribuído pelo Brasil inteiro. Nós temos mais de 1.800.000 hectares plantados de mandioca, difundidos pelo Brasil. E é um produto base da alimentação da população, digamos assim. Beltrán, em relação às pesquisas que vocês do IAC têm desenvolvido, em que pé estão hoje para as variedades de mesa e também de indústria? O Instituto Agronômico é um instituto centenário, recentemente ele fez 137 anos, e tem um programa de pesquisa em mandioca muito sólido, muito consolidado, que nós temos variedades distribuídas praticamente pelo Brasil inteiro. São variedades que dão renda aos produtores rurais, e o trabalho nosso começou em 1935 com a coleção genética, depois foi estruturado para fazer os cruzamentos para mesa, que é um segmento muito mais delicado, e para a indústria, que é um segmento mais de agricultura. Então mesa nós podemos identificar como horticultura, e a parte de indústria, a parte de agricultura extensiva. Como a gente pode ver aqui, são áreas grandes e que são mais, digamos assim, que não tem muito ajuste fino, porque a mandioca de mesa ela tem que cozinhar, a de indústria tem que ter amido, ou fécula, tem que ter renda na indústria. Então esse programa de melhoramento nós íamos fazendo essas variedades, uma variedade de mandioca hoje, para a gente ter ela sendo utilizada pelo agricultor em média de 12 a 15 anos. Nós vimos anteriormente materiais que nós estamos testando aqui nessa região, que nós estamos em Santa Maria da Serra, que é muito importante para nós, fazer esses testes regionais. E ela foi feito cruzamento em 2012 e em 2024 nós estamos finalizando ela a campo. Então esse programa consolidado, ele gera variedades que são inovações, os produtores adotarem para ter mais renda no campo. É isso o nosso propósito. Daí nós pensamos com 15 anos de antecedência, para ter uma ideia do que pode acontecer lá na frente. Essas alterações que estão tendo climáticas e tudo mais, nós estamos já pensando como nós vamos estar trabalhando, como nós vamos estar direcionando para ter o menos problema possível na área do campo. Nesse período de 10, 12, 15 anos, para uma área de tecnologia, por exemplo, muda-se o mundo em 10 anos, Sim. No melhoramento genético atrelado à tecnologia que vocês utilizam nas pesquisas, nesse desenvolvimento de cultivares, como vocês fazem para ir atualizando conforme os anos vão passando e as tecnologias vão se atualizando? Olha, nessas variedades de propagação vegetativa de raízes, que eu disse para você anteriormente, mandioca, batata e batata doce, nós fazemos melhoramento convencional. Nós não fazemos alteração genética induzida, nós não fazemos nenhum outro tipo de modificação. Nós simplesmente trabalhamos melhoramento genético convencional, ou seja, planeja-se o cruzamento entre os pais, o genitor masculino e feminino, obtém-se a semente verdadeira e a partir de semente verdadeira a gente obtém um volume grande. Por exemplo, mandioca, uma variedade sai por volta de 70 mil sementes, 80 mil,
e uma variedade de batata, por exemplo, sai a partir de 1 milhão de sementes verdadeiras. Então nós trabalhamos um volume muito grande de sementes e para chegar no material. E aí esse material, a partir da semente verdadeira, nós fazemos um direcionamento, uma pressão de seleção até chegar numa variedade que seja produtiva, resistente às doenças, né, tolerante às pragas, para a indústria que tenha muita matéria seca para dar um rendimento industrial e para a mesa que cozinhe bem, no caso da mesa, além de todos esses anteriores, cozinhe bem e que tenha baixo teor de ácido cianídrico. Além do desenvolvimento das variedades, os produtores de mandioca também contam com a extensão rural. E hoje esse auxílio se volta bastante para as boas práticas de conservação do solo. Nós temos hoje uma cultura que ela é baixa em termos aí de potencial para evitar a erosão, evitar a degradação do solo, pela parte fisiológica da planta, né? Sistema radicular, sistema aéreo. Uma determinada época do ano ela derruba as folhas, né? E isso interfere aí nas práticas de conservação do solo. Então a gente sempre foi questionado o que poderia ser feito aí para melhorar a conservação do solo, mesmo na cultura de mandioca. E se a gente levar em consideração essa cultura específica, ela é plantada hoje em áreas marginais, né? Áreas que não foram ocupadas pelas grandes commodities, como a soja, a cana-de-açúcar ou até mesmo o eucalipto. Essas áreas mais marginais, elas têm baixa fertilidade natural do solo, topografia mais ondulada, às vezes até terrenos bem acidentados, né? O que contribui também para uma pior conservação do solo. O trabalho nosso é voltado justamente para essa questão, implementar práticas aí que possam melhorar a produtividade da planta, sem, no intuito, degradar essas áreas aí que estão sendo realizado o plantio. Agora, Gustavo, esse trabalho que a gente acompanha dos produtores ligados às agroindústrias como essa, é valor agregado para o produtor também, não só para a agroindústria, claro que vai vender o produto final, mas para o produtor também é uma parceria que dá certo, não? Sim, hoje eles têm umas parcerias aqui com as indústrias, é bem interessante, mas ao mesmo tempo eles acabam às vezes ficando na mão dessas agroindústrias, né? Uma vez que eles dependem delas para comprar os insumos, e aí na hora de fazer a venda eles acabam ficando na mão delas. Mas se fosse pensar por outro lado, alguns não têm acesso a crédito, não conseguem o recurso para iniciar a cultura, mesmo para manter o trato cultural. E essas agroindústrias permitem que eles financiem esse plantio, essa condução da lavoura, né? A CAT tem trabalhado também na questão de implementar aqui o plantio direto nessas áreas de mandioca, né? Nós estamos aí para começar esse ano um cultivo mínimo e que talvez a gente consiga já modificar a realidade do produtor de mandioca aqui da região. Sabe aquela mandioca industrial do seu Benedito que a gente estava acompanhando? Pois então, literalmente ela é essa aqui. É aqui na indústria que ela se transforma em farinha. O início do processo é lavando a raiz, né? Vai lavando a raiz, aí tem uma esteira de escolha, se tiver mais alguma coisa que o lavador não tirou, de calcanhar ou impurezas, aí ela é picada, a mandioca é picada, e ela vai para o moinho, desse moinho ela vira uma massa, né? Vira uma massa, e da massa ela vai para o filtro prensa, onde extrai a água vegetal, posteriormente para os fornos, né? Ela sai do filtro prensa em torno de uma umidade em torno de 40% e nos fornos tira aí a umidade que chega até a 8%, de 8% a 10%. E aí o produto já está acabado, como vocês podem ver ao lado. Como você enxerga essa relação da indústria
com os produtores. Esse relacionamento que um acaba ajudando o outro para chegar nesse produto final. Lá na cadeia, o relacionamento nosso, estreito, é muito importante para a cadeia ir aumentando, haja visto que na região nossa a cana predomina, né? Então, o estreitamento do relacionamento é muito importante para o desenvolvimento da cadeia no município de Santa Maria da Serra. Quanto de farinha vocês produzem aqui por dia? A produção nossa varia, depende do que está fazendo, mas de 20 a 23 toneladas dia. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Marilene Silva, Fábio Mota, Alejandro Javier Chaves, Marcone José, Mari Zanini, Robson Nogueira da Cruz, Pedro e Neide Poli, Luiz Marques Martins, Paulo Gomes, Adelson Batista e a galera da Batata Doce. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. O cuidado na polinização garante bons resultados aos produtores de cacau, esse fruto nobre que nos garante um delicioso chocolate. O que seria da nossa vida sem o chocolate, né? Mas até chegar a esse alimento dos deuses, várias etapas são consumidas, a começar pela elaboração de mudas de qualidade. E mesmo com a lavoura já implantada, o produtor deve ter em mente que o cacaueiro não trabalha sozinho. A ação de polinizadores naturais ajudam a garantir a sua produtividade. E atenta a isso, a Embrapa vem realizando um trabalho que visa identificar esses amigos do cacau e desenvolver práticas que favoreçam a sua proliferação no ambiente. Esse projeto, ele pretende avaliar os insetos que estão polinizando o cacau nos diferentes sistemas de cultivo que existem aqui na região de Tomé-Açu. Então, nós vamos avaliar os cultivos com baixa sombra ou pleno sol, cultivos consorciados com açaí, os sistemas agroflorestais biodiversos e os cultivos compostos. O cacaueiro ele é polinizado por insetos minúsculos, são mosquitos, pequenas moscas. E também existem outros insetos que podem contribuir nessa polinização, todos de tamanho muito pequeno. Eles são tão pequenos que a gente tem uma dificuldade imensa de visualizar, de enxergar esses insetos visitando as flores. E o projeto vai avaliar também as práticas de manejo aplicadas, utilizadas pelos produtores no município. Então, todas essas condições de fertilização, de irrigação, da presença ou não de outras plantas sombreando, nós vamos avaliar conjuntamente com o inventário desses insetos polinizadores e ver se essas práticas podem ser favoráveis aos polinizadores ou não. E vamos buscar recomendar aquelas que funcionam, aquelas que dão certo. A gente sempre vê falar em abelhas, em outras plantas, né? Como a acerola, no açaí, mas no cacau ainda não tinha visto. Eu pensava que o cacau saiu a flor e ali ele ia produzir por ele mesmo, não tinha um inseto para fazer o polo lá para nós. O manejo correto dos cachaços garante, além do bem-estar animal e bom desenvolvimento dos animais, alta eficiência reprodutiva. A produção de uma granja de suínos depende muito da eficiência reprodutiva de seus porcos. Assim, escolher cuidadosamente os cachaços que poderão entregar ganho de peso e alta produção de carne é fundamental. A puberdade do cachaço
ela pode colher entre 120 e 150 dias de idade. O que é a puberdade? É quando tem a presença de espermatozoide no testículo. Mas isso não significa que esse macho já possa ser utilizado para realizar as coberturas. Então, ele tem a presença de espermatozoide, mas esse espermatozoide não tem em quantidade suficiente e ainda não está maduro para poder realizar uma cobertura viável. Então é importante que o macho ele comece a ser utilizado, o cachaço começa a ser utilizado com a idade entre 7 e 8 meses de idade. Quando se tem condições de fazer exames do espermatozoide do cachaço, e se ele tiver viabilidade espermática, a gente começa a utilizar com 7 meses de idade. Caso contrário, se começa a utilizar com 8 meses de idade. Uma vez definidos os futuros reprodutores, chega a hora de introduzi-los na atividade. E os cuidados para garantir o sucesso desde a primeira monta são muitos. Quando vai se fazer a primeira monta, é muito importante que o ambiente seja calmo, preferencialmente, quando possível, levar a porca até a baia do cachaço, se essa baia tiver espaço grande. Se não tiver espaço suficiente, então leva-se, se faz a cobertura na baia de monta. Para isso é importante selecionar uma fêmea plurípara. O que é uma fêmea plurípara? Uma fêmea que tem mais de um par, que seja de tamanho proporcional ao cachaço e que esteja em cio forte. E nessa primeira cobertura, importante é a presença do tratador, que vai auxiliar na penetração do pênis, na vagina da fêmea, e vai acompanhar, reposicionando o cachaço, eventualmente reposicionando a fêmea para que na primeira tentativa, então, ocorra a cobrição. É muito importante que esse evento ocorra já na primeira tentativa. A gente tem que trabalhar sempre para evitar saltos desnecessários. A idade mínima para a primeira cobertura é entre 7 e 8 meses de idade e o peso acima de 150 kg de peso vivo. Caso o desejo seja utilizar o reprodutor através da inseminação artificial, é necessário começar o treinamento do animal um pouco mais cedo, além de atender a alguns cuidados especiais. Quando o macho for utilizado para a inseminação artificial, o treinamento dele deve ser iniciado com idade entre 6 e 8 meses de idade. Importante sempre ter muita calma para conduzi-lo ao manequim, utilizando tábua de manejo. Sempre antes de iniciar o treinamento, é importante coletar um cachaço adulto e utilizar o sêmen desse cachaço para umedecer o manequim com esse sêmen, que isso irá estimular então o cachaço jovem. Muita calma quando for realizar esse tratamento. Então, o tratador deve bater em cima do manequim, massagear o prepúcio para estimular ele a ter libido. Tentar sempre conseguir também sucesso na primeira tentativa. Caso esteja com alguma dificuldade de realizar, então, essa coleta, pode-se colocar 2 machos da mesma idade, 2 jovens juntos, que aí um vai estimular o outro e isso facilita, então, a realização da primeira coleta do macho jovem. A altura do manequim deve ser compatível com a altura do cachaço, para facilitar o salto. O plantio de soja em sistema de sequeiro vem garantindo a alguns agricultores alta produtividade em áreas que antes eram degradadas. Os sojicultores da cidade de Três Marias, no coração de Minas Gerais, vêm transformando o potencial produtivo da região. A grande mudança se deu pela troca do sistema de produção do grão, passando do irrigado para a soja de sequeiro. Há 2 anos atrás, os produtores tinham experiência com soja de forma irrigada e nos últimos 2 anos os produtores estão experimentando plantios de sequeiro e produzidos de forma cada vez mais sustentável. O que o projeto Agromoderna traz, as parcerias Embrapa, Emater e todos os demais parceiros, as instituições privadas envolvidas, traz uma transição produtiva de áreas degradadas ou áreas que eram improdutivas para um momento onde nós temos produções de soja acima de 60, 70 sacas por hectare. As experiências positivas se multiplicam e vão dando aos agricultores
a certeza do caminho a seguir. Nós tivemos aqui um resultado interessante, nós tivemos uma condução aí muito boa da lavoura, nós temos nossos parceiros Embrapa, Emater. Nosso projeto aqui, ele foi um projeto desde o início, já foi um projeto pensado nessas parcerias para ele ter sustentabilidade. Nosso município de Três Marias, essa cultura da soja em sequeiro, né, já existia a cultura em pivô, mas essa cultura de sequeiro aqui na nossa região é uma coisa relativamente nova, que nós estamos apostando nisso aí, né? Com as tecnologias que existem hoje, né? E as parcerias que a gente tem. Então, já está provado que é possível a gente plantar aqui nesse cerrado aqui na região Três Marias. Eu pude presenciar a evolução que tivemos nos últimos 2 anos. A partir da parceria com a Embrapa, nós conseguimos evoluir a área de soja sequeira aqui na região. Hoje nós estamos com cerca de 1.200 hectares de agricultura sequeira. Nossa região tem muitas áreas a serem exploradas, integrando a agricultura e a pecuária. Nós podemos tornar Três Marias uma potência no desenvolvimento do agronegócio, bem como outras cidades aqui da região. O sucesso é fruto de uma força-tarefa entre a Embrapa, a Emater, entidades da região e, claro, os produtores. O grande êxito de tudo isso, dessas parcerias, Embrapa, produtores, é mostrar o potencial de Três Marias para uma nova atividade econômica. E era um grande desafio para a gente trazer essa cultura para a área de sequeiro. Então a gente está vendo aí uma expansão bastante significativa, né, nessas áreas e com certeza uma fronteira agrícola aqui no município. Pensando no mercado internacional, é exatamente o que os países compradores exigem. Uma produção sustentável, uma produção que preserve o meio ambiente, mas que, acima de tudo, seja uma produção com qualidade. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Cosme Carvalho, Paulo Luiz da Silva, Fernanda Alves Ramos, Paulo Molinari, Márcio Mendonça, Luiz Raimundo Soares, Inácio Tume, Alessandra Freitas, Djalma Jesus e Munir Batista Amaral. E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. Desde as primeiras comunidades que se instalaram na região, abriram espaços para a criação. Com um pequeno porte, as mini cabras são ótimas opções para pets e também excelentes produtoras de leite e reprodutoras. Thaís, então aqui é onde tudo começa, né? Onde tudo começa. Quais são os cuidados que vocês precisam ter aqui diariamente nessa parte da ordenha? Fundamentalmente, a ordenha tem a ver com higiene, limpeza. É fundamental que a sala de ordenha esteja bem higienizada, o teto do animal, o material que vai ser usado. Então, eu acho que o principal, alimentação, genética e tal, mas a limpeza, sem limpeza não acontece. E no momento, quantos estão produzindo leite? Agora nós estamos com 7 animais na ordenha, mas como nós estamos no meio do período de nascimentos, daqui a um mês mais ou menos, eu creio que a gente vai ter umas 15, 16 cabrinhas na ordenha. E quanto que rende mais ou menos aí em leite? Olha, a média diária por cabeça, vamos falar que é 1 litro. Nós temos hoje fêmeas de 2 litros, temos fêmeas de 800 ml. Na verdade, a gente vem buscando esses resultados. Eu creio que esse ano ainda não sei te responder, mas lembrando que a gente faz apenas uma ordenha, que é a da manhã. A gente não faz 2 ordenhas. Elas produzem bastante leite, mas vocês têm que ter um cuidado para poder liberar leite para os filhotes também, né? Nós nunca fazemos apartação, a gente não põe filhote em mamadeira, elas têm que dar conta. Então, quando os filhotes têm 30 dias mais ou menos, a gente inicia, vai preparando a cabra, né? Tem cabras de primeira ordenha,
Então a gente não esgota, a gente mais maneja elas do que o esgotamento começa quando os filhotes estão com 60 dias. Aí a gente esgota, mas aí eles passam o dia com ela e mamam o restante do dia. Bom, Thaís, elas não são raças reconhecidas no Brasil, né? Como que surgem essas miniaturas? Então, cada um fala uma coisa. Eu acredito verdadeiramente que alguns dizem que vieram nas primeiras caravelas com os portugueses para o Brasil, mas quando a gente olha algumas delas, a gente consegue perceber semelhanças com as raças criadas no Brasil. Então eu penso que a origem realmente da mini cabra vem dos descartes de criatórios. Então a pessoa cria uma alpina e o animal ficou muito pequenininho, não serve, ele vende barato para algum vizinho e uma pessoa de menos posses acaba cruzando com outro animal pequeno. Penso que o início é assim. E, infelizmente, ainda não temos reconhecimento no Brasil. E fora do Brasil, a gente tem duas raças, é o anão nigeriano e o pigmeu africano, e um voltado para a produção de carne e outro para a produção leiteira. Na realidade, nos Estados Unidos, a produção leiteira das miniaturas é muito forte, são animais excepcionais. E no Brasil a gente não tem muito criador voltado para isso, que é a minha paixão. Se a gente pensa em animais de 20 quilos produzindo 2 litros de leite, é 10% do peso dele, é um número excepcional, né? São ótimas mães, são animais dóceis, são animais rústicos, prolíferos, precoces. Se a gente não cuidar, com 10 meses está nascendo o primeiro filhote. E longevos também. Eu estou com a Berenice, que eu te mostrei, né? Uma cabra de 10 anos, que teve trigêmeos o ano passado e esse ano com gêmeos. Agora é um parto por ano. Então é uma criação maravilhosa. E a gente não pode descartar a produção, porque isso é inato, não é que a gente está forçando. Elas produzem e sobra leite. Tem animais que, se a gente não ordenha, tem um colega, eu vou trocar uma cabrinha com ele agora, e falou: Thaís, não dou conta de ordenhar. E se não ordenhar, ela faz a mastite. Aqui, pela tradição de vocês, são duas geralmente por matriz? 2 filhotes por matriz? 2 por matriz. É a nossa. Hoje, esse ano, nós tivemos 82% de partos de gêmeos. Nós tivemos 6 cabras com trigêmeos, sendo que 3 delas foram vendidas para clientes. O cliente está rindo de orelha a orelha, né? Porque nasceram trigêmeos. E este ano nós tivemos pela primeira vez um parto de quádruplos. E elas criam sozinhas. Interferia em um da Abigail, né? Ela está com trigêmeos, não está dando muito conta, eles estão maiores, mamam muito. Mas a maioria delas cria sozinha, sem a nossa interferência. E como vocês fazem o planejamento da monta aqui? A gente faz. Eu gostaria de dividir mais essa monta, porque realmente o período de maior de fazer a monta é o início do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, e os partos começam a acontecer em junho, julho, né, que é o auge do inverno. Mas aí eu separo aqui hoje, o que eu levo em conta é a produção leiteira. Então eu pego os nossos 4 machos, a exceção é só um, é o Jericó, que é um animal tricolor, ele ajudou a colocar cor no rebanho. Filho de uma cabra boa, de leite, prolífera, mas hoje, quando eu faço o cruzamento, eu busco muito animais que tenham aptidão leiteira, machos que venham de fêmeas com aptidão leiteira e fêmeas que tenham essa aptidão leiteira. E a gestação dura quanto tempo, mais ou menos? 5 meses. 5 meses. 5 meses. O parto de gêmeos ou trigêmeos antecipa pouquinho, mas é questão de dias, nada de muito significativo. Eles ficam à vontade com a mãe. Então, o filhote nasceu. Pode ser uma cabra de 10 anos, como a Berenice. A gente vai nos 2 tetos ver se está tudo ok, se está saindo o colostro normalmente. Observamos, a gente fica muito presente para vê-los mamando. Então, normalmente, eles ficam à vontade, a gente não interfere. Percebemos, sai o leite, o filhote foi em busca do teto. Elas são muito boas mães. E nos primeiros 30 dias eles ficam com as mães 24 horas.
As cabras com até 15 dias de parida, 20 dias de parida, vão cada uma para suas baias com seus filhotes para ficar mais tranquilo, para comer, para zelar do filhote, né? Quando dá 10 da manhã, mais ou menos, a gente abre as portas e aí todo mundo à vontade. E os filhotes só mamam ou também comem ração? Então, aos 30 dias, mais ou menos, às vezes pode ocorrer, com 5 dias você vê um filhote com uma folha na boca, mas é mais uma imitação. Assim como às vezes a gente vê um machinho de 20 dias tentando montar num outro animal. Isso é a simulação, são as brincadeiras simulando a vida adulta. Mas aos 30 dias eles começam a se alimentar normalmente no feno, no verde, no volumoso, né? E com 35, 40 dias eles começam a buscar o concentrado que fica à vontade para eles. E aí eles ficam com a mãe até o momento da separação ou da venda. Agora eu tenho muita dificuldade nisso, inclusive quando se eles vão ficar e se tornarem matrizes e reprodutores, eu não separo da mãe. Eu deixo junto, eu não tenho coragem, porque é uma gritaria, a cabra tem uma relação parental forte, então é sempre difícil a apartação. Em que momento que os filhotes são vendidos? A partir dos 90 dias. A gente entra com a vacina. O protocolo vacinal para caprinos é aos 30 e aos 60 dias. Aqui nós fazemos a primeira dose aos 60 dias, a segunda dose aos 90 dias, a partir daí eles estão liberados. Antes disso eu não consigo. Não, a não ser que, por exemplo, uma cabra que não seja boa mãe, o filhote precisou de cuidados especiais, aí ele está na mamadeira, aí a gente faz a liberação. Senão, mesmo assim, eu já troquei filhote, eu tinha uma cabra que ia ser minha matriz, eu já tinha escolhido, e ela até tinha sido criada na mamadeira. A mãe morreu de picada de cobra. Nossa. Foi. E aí, essa cabrinha ia ficar e eu fiz uma venda, a cliente escolheu, era uma cabra pretinha. Quando eu peguei e desci, a mãe correu atrás de mim, a bebê gritando, a mãe chorando. Aí eu falei, não vou fazer isso. Peguei a minha futura matriz e entreguei no lugar, porque para mim é difícil isso, porque a gente, enfim, respeita, não que eu tenha o afeto, falar, não posso vender, não tenho. Tem animais que a gente gosta mais e tudo, mas é o respeito nessa relação. Eu acho difícil falar, não, pronto, vou vender um negócio, é um objeto, não consigo. Com uma média de 63 animais, a alimentação é feita com capim, feno, silagem de milho, ração e sal mineral. Qual o sistema que vocês adotaram aqui? Na verdade, eu não poderia dizer o confinamento pleno, porque elas não ficam trancadas. Nós temos piquetes, dentro de cada um dos piquetes a gente tem um espaço, um aprisco para elas se abrigarem de vento, frio, chuva e dormirem, um espaço coberto onde a gente coloca a ração, e essa porta desse aprisco fica aberta 24 horas por dia, eles entram e saem quando eles querem. Como em alguns locais, né, dos piquetes, da área de lazer, vamos dizer, são menores, então a gente favorece com enriquecimento ambiental. A gente coloca mesa, pneu, para elas poderem brincar um pouquinho. Porém, nós não temos pasto à vontade e toda a alimentação é comprada. Você fala um pouquinho sobre a alimentação, mas a gente está vendo também que tem as folhas de bananeira, né? Conta pra gente que estratégia é essa. A banana acho que vai bem no Brasil inteiro. Ela produz fartamente aqui e ela tem uma ação vermicida. Ela é um vermífugo natural muito poderoso. Então, uma vez por semana a gente oferece para elas as folhas de bananeira, para todos os animais do rebanho. Além da alta produtividade, através da seleção e do melhoramento genético, o rebanho é bem colorido. Os machos têm um piquete onde ficam só os machos. Na época da monta, nós escolhemos a fêmea de acordo com critérios, ou cor, tamanho, aptidão leiteira, conformação. Aí a gente coloca as fêmeas que vão receber aquele macho juntas e fazemos a monta natural. Eles ficam juntos 2 meses, mais ou menos. E
E quantas cores vocês têm aqui? A cor é minha paixão, né? Nossa, é uma diversidade de cores muito grande. Esse foi um dos nossos grandes desafios, que foi colorir o rebanho nacional no Brasil. As miniaturas se restringiam a preto e branco, cinza. E a gente lutou muito para colocar o marrom, o tricolor, aí tem o café com leite, e hoje é uma diversidade enorme. É muito lindo, né? Para serem consideradas miniaturas, qual o tamanho e também o peso ideal? Como no Brasil nós não temos o reconhecimento da raça, então nós não temos um critério no Brasil estabelecido. Eu sigo os padrões americanos. Nos padrões americanos, até 60 centímetros eles consideram. Eu considero miniatura até 55 centímetros. O peso é difícil estabelecer medidas, mas eu tenho cabrinhas a partir de 17 quilos e as bem gordonas, como a marrom, 27, 26 quilos. Então vamos a um peso médio 23, uma altura média 46, 45. Com a procura bem diversificada, para a criação de mini cabras é fundamental ter um ambiente adequado e acompanhamento veterinário. Eu acho que precisa de um solário, um mínimo um quintal, uma área, vamos falar, de 7 por 7, piso de terra para que eles não escorreguem, uma área fechada, eles precisam do aprisco, a cabra não gosta de vento, não gosta de frio, não gosta de chuva. Mais do que o meu cabelo, quando vai chover elas me avisam bem antes, porque o meu cabelo arrepia, mas elas somem antes do meu cabelo arrepiar, elas sabem, elas não toleram. E também elas não gostam de dormir no chão, o ideal é ter, a gente faz ripados de madeira mais altos para que elas possam subir. E o que o comprador deve avaliar na hora de comprar? Eu acho que é fundamental conformação. Quando a gente fala em miniatura, qualquer miniatura, de qualquer coisa que seja, é uma miniatura, não é uma aberração. Quando a gente usa muita consanguinidade, que é uma prática comum nos rebanhos de miniatura, então você coloca pai com filha, com neta, você começa a produzir aberrações. Então ele não tem uma sincronia. Então você vê um cabeção, e o corpo pequenininho, as pernas muito curtinhas, mas um corpo de tamanho, como se fosse um nanismo, né? Então, esses sinais são indesejáveis, isso não pode ocorrer. O animal tem que ter a conformação é fundamental. Ingressando na atividade por uma simples conveniência, não demorou muito para a produtora ter o coração conquistado pelos caprinos. Ninguém melhor para falar da produção, da qualidade dela, do que quem consome os próprios produtos, né? A gente é sempre suspeita, né? Mas realmente é totalmente diferente. Você consumir o leite, e eu tenho um luxo na vida que eu falo para todo mundo. Eu só tomo leite do dia. Leite do dia anterior serve não, que eu não gosto. E aqui nessa mesa farta, o que tem aqui que veio da produção? Tá. Graças a Deus, o hobby da minha irmã Andréa é queijos e pães. Então ela produz os nossos queijos. Hoje nós temos a coalhada fresca, o requeijão em pasta, né, de passar no pão, e o queijo fresco. E o leite, né? O leite de cabra, diferentemente do de vaca, ele pode ser congelado e utilizado para fazer o queijo posteriormente. Então, o leite de vaca precisa estar resfriado, você não pode congelar, que depois você não consegue produzir. E o de cabra você pode manipular normalmente. Então a gente conserva congelado. Tem momentos, por exemplo, agora a gente almeja chegar a 10 litros dia. É pouca coisa, mas é um leite que tem uma alta rentabilidade. A gente consegue, a Andréa ontem utilizou 3 litros e um pouquinho, 3 litros de leite e tirou esses 2 queijinhos. Então ele rende bastante. Então vocês pensam em aumentar a produção de leite e também pensam em vender os produtos futuramente? Não, definitivamente não. A gente brinca, somos velhotas já. Aliás, o Bill Gates já dizia, né, que é uma coisa bem feita, chame 2 velhotas, né? E a gente pretende sim diminuir a carga do trabalho e nos dedicarmos às nossas paixões.
A minha é a criação das cabras e a Andréa a produção dos queijos e dos pães. Vai fazer outro curso agora, mas mais para consumo, para presentear familiares e amigos, mas comercializar chega, vamos aposentar. O preço de comercialização varia de acordo com a cor, linhagem e tamanho do animal. Acredito que hoje nós, do Mini Cabras Aroeira, a gente tem um produto muito diferente. Então a gente vem perseguindo há muitos anos colocar a cor e hoje a genética leiteira. O trabalho de genética demora muito, porque às vezes a gente tem que esperar. Eu mostrei algumas cabras que nasceram agora, eu vou ter que esperar a primeira aparição, a segunda aparição, para eu ver se o resultado aconteceu. Então, quando a gente disponibiliza os animais, eles são filhotes de cabras onde a gente vem há muitos anos. Eu sei quem é a avó, bisavó, tataravó, o avô, os cruzamentos que nós fizemos. Então, a gente tem garantias, enfim, a gente tem garantia, a gente tem um certificado daquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que fica mais seguro para quem está adquirindo. O casalzinho hoje, na média de R$ 5.500. A gente considera a linhagem, se é uma linhagem leiteira ou não. Os tricolores hoje é uma procura muito grande. A gente vende para outros criadores, para quem quer fazer um melhoramento genético no rebanho, até porque nós temos um histórico de muitos anos. Então, quando o animal é pequeno, é tricolor e vem de linhagem leiteira, os valores sobem. Cores sólidas, um animal que não tem tanta beleza, não é um animal de uma boa genética leiteira, os valores podem ser um pouco abaixo disso. É lógico que a prática, ela traz a perfeição, né? Mas de imediato, assim, quando vocês começaram nesse ramo, o que vocês buscaram para poder se especializar, para poder aprender, desenvolver? Você sabe que uma das coisas mais difíceis foi achar animal. Não existem animais, né? Então, quando eu voltei a criar, e mesmo num primeiro momento, se eu chegasse em algum criador e falasse eu quero 3 fêmeas e um macho, não tinha disponível. Eu só poderia levar casais, muitas vezes só um casal, porque não haviam outros animais disponíveis. O preço era bem mais alto, embora eu sei, e a gente às vezes até fica meio avexado de falar valor, quando a gente pensa na alta genética. Eu convivo com criadores de alta genética, com um trabalho maravilhoso de 30 anos, e que para vender um casal nesse valor, é um casal diferenciado. Mas a gente está trabalhando com um produto que não existe no mercado. Então, recentemente eu tive uma oferta para vender 3 cabras minhas leiteiras, e se eu vendesse, eu não tinha onde buscar esses animais. Tanto que a gente está começando com um trabalho de mesclar, né, com um animal de grande porte, para tentar daqui uns 3, 4 anos melhorar. Então, eu convido todos os criadores de alta genética, compra um machinho, põe nas cabras para tentar diminuir o rebanho, e quem tem miniatura buscar essa seleção leiteira. Eu tenho falado com outros criadores para tentar uma permuta. Se tem um animal bom de leite, eu mando, pode escolher, quer um tricolor, agora mesmo eu vou fazer uma permuta com um amigo. Ele está com uma miniatura muito boa de leite. Eu falei, vem e escolhe o que você quer. Eu sempre falo, o Nordeste, Norte, no Brasil, em São Paulo, nós temos excelentes animais de alta genética, né, na caprinocultura convencional. Mas o Nordeste tem a tradição, Norte e Nordeste. E as universidades federais do Norte e Nordeste têm trabalhos fantásticos. Então, quando eu procuro na literatura, porque na internet a gente acha muita bobagem, inclusive sobre mini cabra. Às vezes eu leio coisa e falo, meu Deus, quem que escreveu um artigo desse? Então, é a mesma, cabra normal, miniatura, é o mesmo animal, com as mesmas necessidades nutricionais, com todas as mesmas, mesmo protocolo vacinal, doenças, a mesma coisa. Procure na literatura, tem tanto trabalho dentro dessas universidades, e o apoio de professores, eu tive muito apoio, e dos caprinocultores de alta genética do Brasil inteiro, muitos me ajudaram muito. Eu ligo, sou eu de novo, né? A Associação Brasileira nos dá suporte, a Capri Paulo, que é a Associação dos Criadores do Estado de São Paulo, fantástico o suporte que nos dão. Então, é uma família, o pessoal é muito aberto, né? Assim como eu estou à disposição também.
A erva baleeira, assim como a maioria das punks, é considerada por muitos como uma erva daninha e pode ser facilmente encontrada em diversas regiões do Brasil, principalmente em locais úmidos. Com uma folhagem rugosa, pequenas flores brancas e frutinhos bem vermelhos, a baleeira é fácil de ser identificada. É bem aromática, com um cheiro muito agradável e serve como interessante condimento para diversos pratos. A erva baleeira é uma planta nativa aqui da Mata Atlântica e ela tem a propriedade alimentícia de dar sabor, né? Então é uma planta que você pode utilizar como condimento para realçar de forma natural e saudável o sabor dos alimentos nos quais você acrescenta as folhas da erva baleeira. Então é uma planta punk, né? Pouca gente conhece, pouca gente utiliza ainda na alimentação, mas a partir do ponto que a pessoa conhece, né, se certifica de que é essa planta realmente, ela poderá começar a utilizar para enriquecer em termos de nutriente e também em termos de sabor os seus pratos do dia a dia. Então essa daqui é a erva baleeira. Mas não é só como tempero que a erva baleeira é utilizada. Ao contrário, tendo eficiente efeito anti-inflamatório, ela serve principalmente para o tratamento de artrite, reumatismo e dores musculares e pode ser usada como chá ou em forma de pomada, em pratos ou macerada e misturada com álcool. Além do valor alimentício, utilizada como realçador de sabor, digamos assim, de forma natural, a erva baleeira é reconhecidamente uma planta de alto valor medicinal, de acordo com as pesquisas científicas que já se fizeram em cima desse material e também de acordo com o conhecimento tradicional das comunidades rurais. Então, realmente, a erva baleeira é uma planta muito valiosa, muito interessante para que a gente possa trabalhar nessas duas frentes, tanto na parte condimentar, realçadora de sabor, como na parte medicinal também. Pena, o programa está terminando. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem.